Fala galera, está começando mais um episódio do Vivendo em Missão, um podcast sobre teologia, missões, bate-papo e muito mais. Hoje eu estou aqui com o professor Lucas, ele que deu aula de panorama do Antigo Testamento. E professor Lucas, para a gente começar eu queria que você contasse um pouco sobre quem é você, como você veio parar aqui no CT, dando aula pra gente. Enfim, pode se apresentar um pouquinho pra gente. Olá, Gabriel. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer em estar aqui. Meu nome é Lucas Tomasi, ou Lucas Duran. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro mecânico por formação, mestre em engenharia mecânica e engenharia de materiais, professor da Escola de Engenharia Mecânica de uma instituição de ensino superior. Acho que eu posso falar o nome, não tem problema, é do Uniopet. Fui coordenador, inclusive, ali por alguns anos. Atuo hoje também coordenando uma comissão importante da instituição, CPA. E sou um cristão há muito tempo. Eu cresci na igreja. Eu não nasci na igreja, mas meus pais se converteram. Eles, pelo menos, vieram à igreja. Eu era muito pequeno ainda. Então, desde que eu me lembro por gente, eu estou dentro da igreja. Atualmente estou na Igreja Presbiteriana República, sou presbítero lá. E sempre gostei muito de estudar, algo que todo professor fala, né? Mas sempre gostei muito de estudar a Bíblia, sempre gostei muito de estudar teologia. Fiz alguns cursos livres de teologia, cursos livres de filosofia e acabei encontrando a teologia bíblica e me apaixonando por ela. Essa disciplina de panorama do Antigo Testamento, de certa forma, é uma introdução à teologia bíblica, né? Mas ela nos leva para isso, para entender a mensagem total da Escritura e o que Deus está querendo revelar para nós sobre quem Ele é, como Ele se relaciona com o seu povo, por meio da sua palavra no Antigo, no Primeiro Testamento. Então, eu amo muito esse tema, eu gosto muito desse assunto, e aí fiquei muito contente quando fui convidado aqui pelo pessoal da Mais para falar sobre esse assunto. Acho que respondi a sua pergunta, esse sou eu, sou casado, sou pai da Elis. A Elis agora ela está com 1 ano e alguns meses. Ela é a minha princesinha, minha bonequinha. Ótimo, então. Agora que a gente já sabe um pouco sobre você, eu queria que você falasse um pouco sobre algum momento muito marcante que você teve na sua jornada com Deus até hoje. Essa é uma pergunta difícil. Difícil porque eleger um momento mais marcante talvez seja algo muito complicado. Assim. Existem muitos momentos marcantes na minha vida. Muitos momentos de encontro verdadeiro com Deus que foram especiais. Talvez eu possa falar de um dos momentos marcantes mais recentes que eu tive com Deus. Há algum tempo atrás eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Eu tive uma crise muito forte de sobrecarga, de trabalho, estresse, preocupações, problemas. E eu, assim, achei o fundo do poço. Aquele poço que era mais fundo do que dá para se imaginar. Foi um período muito difícil, um final de semana muito, muito conturbado. E num domingo à noite, no final desse período, eu tive um encontro com o Senhor no meio de todas as crises. Foi algo diferente de tudo que eu acho que eu já tinha experimentado antes. Assim. Como um bom presbiteriano, eu sou muito racionalista, né? Mas foi uma experiência com Deus de sentir de fato, como se eu não estivesse sozinho no cômodo que eu estava. De sentir mesmo a presença de Deus. E no meio de toda aquela dificuldade que eu estava passando, aqueles momentos difíceis, aquelas perturbações, até aquelas confusões mentais de quando nós estamos sobrecarregados, senti que de repente tudo se clareou. E quase que ouvi, embora eu não ouvi com meus ouvidos, mas ter a mente encharcada por textos que eu tinha lido da Bíblia e que naquele momento eu estava esquecido deles, que me faziam perceber quem Deus era e como Ele estava ali. Foi algo muito marcante. Eu acho que tem sido algo muito marcante, porque eu sinto que foi um divisor de águas na minha relação com Deus. Antes disso, eu sempre fui cristão, eu sempre amei o Senhor.
mas muitas vezes eu me relacionava com Deus como se Deus fosse um Deus que estava me cobrando das coisas. Talvez por isso eu cheguei no ponto que eu cheguei, de extremo cansaço e sobrecarga. E no meio de tudo isso, quando eu estava quebrado, eu percebi Deus vindo a mim e dizendo assim: eu o amo. Eu o amo. Foi uma mudança de paradigma. Foi perceber que, sim, nós pecamos, nós falhamos, nós ofendemos ao Senhor. Mas Ele vem a nós. Ele nos alcança, Ele nos restaura, Ele nos ama, Ele cuida de nós como um pai que coloca o filho no colo quando o filho está chorando com dor e o acalma. Foi a hora que toda a minha teologia desceu para o meu coração. Quando eu percebi, uau, esse Deus que eu falo para as pessoas é o Deus que está aqui agora cuidando de mim. Certamente foi um momento muito marcante. E é bom você falar sobre isso, porque é um assunto que é pouco falado nas igrejas, né? Essa parte de ser humano mesmo. Trazer essa humanidade e enxergar também beleza. Enxergar a graça de Deus nisso tudo. Então eu acho que é uma experiência que realmente deve ter sido muito marcante. E falando um pouco sobre a nossa matéria, que a gente está aprendendo aqui, que é esse panorama do Antigo Testamento, queria te perguntar o que essa matéria ensina na prática e por que ela é essencial para um missionário. A gente é muito influenciado por uma doutrina pedagógica que talvez seja muito grega, que separa prática de teoria. Isso é o professor falando. A gente costuma olhar para disciplinas como essa, panorama do Antigo Testamento, panorama do Novo Testamento, teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento, e pensar, nossa, mas isso é uma disciplina muito teórica. Mas na verdade não, porque a Bíblia ela não coloca essa distinção entre teoria e prática. Então toda a teoria de o que é o Antigo Testamento, como ele foi organizado, o que ele conta, de fazer um panorama, de passar pela história do Antigo Testamento, está sempre nos chamando para viver alguma coisa. Está sempre nos chamando para praticar alguma coisa. Estudando essa disciplina, nós percebemos que há um fio condutor por toda a Bíblia que começa lá em Gênesis e vai terminar lá em Apocalipse, mas que perpassa todo o Antigo Testamento. É a relação de Deus com o seu povo. A Bíblia é esse testemunho do relacionamento de Deus com o seu povo. Dessa forma, o Evangelho está passando por todo o Antigo Testamento, mostrando a forma que um Deus gracioso se relaciona com homens e mulheres pecadores, que ele chama para serem parte do seu povo. Esse chamamento de Deus para participarmos da aliança com Ele nos coloca diante de uma nova forma de viver, a forma de viver da cultura desse Deus, desse reino de Deus que nós estamos agora. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós conhecemos essa forma de viver. Mais do que isso, quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vemos como tantos homens e mulheres erraram nessa forma de viver. Nós aprendemos com os erros deles. Mais do que isso, nós vemos como esse Deus gracioso teve tanta misericórdia com esses erros. Em momento nenhum Deus exterminou o seu povo. Em momento nenhum Deus mudou o seu plano. Deus construiu todas as coisas para que Cristo viesse e pudesse nos resgatar, não só do Egito como fez com Israel, mas nos resgatar do império das trevas, da prisão do pecado. O que esse livro traz, esse estudo traz de prático para nós? Tudo. A nossa vida precisa ser pautada na Escritura. Não só no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, nas instruções de Jesus no Evangelho, no Sermão do Monte, mas em toda a Escritura. Tudo, Antigo e Novo Testamento, é importante para a forma com que nós vivemos diante de Deus. Como o Antigo Testamento é importante para um missionário? O Antigo Testamento prepara o missionário. O que o missionário faz se não contar a pessoas que não conhecem a Cristo, contar a povos não alcançados, contar a pessoas que estão distantes do Senhor quem Deus é? Eu só conheço quem Deus é, com seu amor, com sua graça, justiça e santidade na Escritura. Eu não consigo conhecer de fato quem Deus é em outro lugar. Então, faz-se necessário para o trabalho missionário conhecer e entender o Antigo Testamento. Conhecer e entender o Deus que, mesmo após a queda da humanidade, decidiu vir a seu encontro. O Deus que, mesmo após os homens tantas e tantas vezes o ofenderem e o traírem, continua oferecendo graça e misericórdia. É o Deus que está se relacionando assim conosco hoje, na nossa falência, na nossa dificuldade,
no nosso pecado, nas nossas crises e questões. É o Deus que vem a nós oferecendo graça e misericórdia, porque é o Deus que se aliança conosco. Isso é perfeito demais, né? Porque é importante a gente estudar, a gente se atentar, a gente entender esse panorama geral, porque existem muitos erros, né? Que Deus foi deixando claramente ser escritos na Bíblia e a gente consegue aprender com tantos erros, com tantos acertos. E, enfim, eu sou suspeito muito para falar, mas a aula está sendo incrível demais. A gente conseguir enxergar todo esse panorama agora, né? Vendo não só como um plano de fundo, ou não só vendo de uma forma muito fragmentada, né? Mas vendo todo o Antigo Testamento em sua totalidade, acaba que traz uma visão maravilhosa de quem Deus é e da graça do Senhor mesmo. E perguntando agora sobre a matéria ainda, como os princípios dessa disciplina podem transformar a vida de um jovem cristão no dia a dia? Eu acho que a pergunta anterior e essa, elas estão muito associadas, né? Um jovem cristão precisa conhecer a Escritura. Um jovem cristão precisa amar a Escritura. Um jovem cristão precisa entender o texto, que é o texto que ele diz para todo mundo, que é a fonte de onde ele conhece a Deus. É engraçado pensar que há 20, 30 anos atrás, talvez quem esteja nos ouvindo nem era nascido nessa época. Um cristão, ou melhor, um crente, ele era facilmente reconhecido na rua como um homem com um terno, talvez um terno velho, meio surrado, uma senhora com uma saia, com cabelo comprido, andando com sua Bíblia debaixo do braço. A Bíblia sempre foi o livro que nós evangélicos amamos. Hoje nós perdemos um pouco isso. Hoje o crente não é mais conhecido por carregar a Bíblia debaixo do braço, mas ele deveria. O que um jovem cristão precisa quando ele pensa em panorama do Antigo Testamento? Ele precisa conhecer o Antigo Testamento. Ele precisa conhecer essa Escritura. E mais do que isso, eu não consigo conhecer a Deus por outra fonte que não a Escritura. Eu creio, e eu deixei isso claro na aula, que Deus se revela a nós pela revelação geral, a natureza, o mundo criado, nós conseguimos conhecer a Deus, mas não um conhecimento perfeito dele. Deus escolheu se revelar especialmente por meio da sua palavra. Para que eu possa me conhecer como pessoa, eu preciso conhecer o meu Criador. Eu preciso conhecer o que Ele diz a meu respeito. Eu preciso conhecer quem Ele é. A verdade é que um jovem cristão não conhece conhecer a si mesmo hoje sem a Escritura. Nós precisamos da Bíblia. E nós não precisamos só do Novo Testamento. Nós precisamos também do Antigo Testamento, porque ele também é a palavra de Deus para nós hoje. Para que eu possa entender o Novo Testamento, para que eu possa entender quem Cristo é e para que eu possa entender o que Cristo fez, eu preciso do Antigo Testamento. Eu preciso saber o que a lei dizia, por que a lei dizia, o que a lei pedia, por que a lei pedia. Eu preciso perceber como tantos homens e mulheres ao longo da história, reis de Israel, ungidos por Deus para o cargo que tinham, foram infiéis a essa lei. E o que aconteceu com todos eles? Nós precisamos entender. Porque, como eu respondi hoje para um dos colegas que me perguntou, o nosso Deus ele é como um pai que nos disciplina. Ele nos disciplina quando nós ferimos a aliança que ele tem conosco. Quando eu olho para o Antigo Testamento, quando um jovem cristão olha para o Antigo Testamento, ele percebe isso. E ele percebe que o Espírito que o santifica também é o Espírito que pode trazer disciplina a ele se ele está ofendendo o Senhor. É isso que aconteceu com Davi, é isso que aconteceu com Salomão, é isso que aconteceu com Israel. Nós aprendemos isso no Antigo Testamento. Então há uma importância muito grande nisso para a forma com que nós vivemos diante do Senhor. E qual o maior equívoco que as pessoas têm sobre esse assunto? O maior equívoco é achar que o Antigo Testamento não é importante. Eu poderia listar milhares de equívocos, eu poderia falar horas sobre isso, mas esse é o maior. Nós temos hoje um movimento dentro da igreja muito negativo, que despreza o Antigo Testamento. Um movimento que acha que o Antigo Testamento não tem nada de importante. Um movimento que acha que tudo que está no Antigo Testamento passou e que nós precisamos agora apenas nos preocupar com Jesus. Isso é um erro. Deus não se revela a nós por meio de 27 livros, mas de 66. O Antigo Testamento está lá para nós hoje. O Antigo Testamento é importante hoje para a igreja. O Antigo Testamento é a palavra de Deus para nós hoje. Desprezá-lo é desprezar muito do que Deus está querendo falar conosco. Eu tenho certeza que esse é o maior equívoco que nós cometemos hoje.
É. Depois dessa, gente, vamos estudar sim o Antigo Testamento, entender que ele tá ali, é para ser lido também. A gente precisa ter essa responsabilidade e entender que a palavra de Deus ela é completa, né? E agora, indo para a parte mais de conselhos e algumas aplicações, se você pudesse dar um conselho prático para um jovem que deseja servir a Deus com mais intencionalidade, qual seria? Conheça a sua Bíblia. Conheça a sua Bíblia. Ler livros de teologia é muito importante, nos prepara para o nosso serviço. Mas se você tem lido mais livros de teologia do que a Bíblia, você tem um problema. Conheça a sua Bíblia. Todos os livros escritos no mundo podem errar. Todos os livros escritos no mundo podem conter falhas. Não a Bíblia. O meu conselho é esse. Você precisa conhecer a Escritura. Você quer conhecer a Deus? Conheça a Bíblia. Mas não ache que a Bíblia é um livro que você pode esmiuçar num microscópio como um cientista faz com células de um animal. Não. O conhecimento que eu falo para você ter da Bíblia é um conhecimento de relacionamento. Leia a sua Bíblia, sabendo que o Deus que inspirou a Escritura é o Deus que ilumina a sua leitura. Ore a Deus enquanto lê a Bíblia. Você foi confrontado com o texto? Arrependa-se, quebrante-se. Você está com dificuldade em alguma coisa? Ore a Deus, fale com Ele. Conheça a Deus por meio da sua palavra. Esse é certamente o meu conselho. Indo para a última pergunta, para quem quiser se aprofundar mais nesse tema, você indica algum livro, vídeo, algum material? O que você recomenda? Eu poderia indicar muitos livros. Eu sou o cara dos livros, mas eu vou indicar só um. É um livrinho que eu comentei aqui com os colegas da turma. Se chama Aqueles da Bíblia. Um livro de um escritor brasileiro, André Daniel Heinck, um gaúcho. Um livro muito legal. Ele conta a história do Antigo Testamento. Ele traz muitas informações sobre os povos que viviam no entorno de Israel, sobre o povo de Israel, como era a sua geografia, como era a sua organização como sociedade. É um livro muito legal que ajuda a entender muito do que às vezes a gente não consegue entender na leitura bíblica. Ele começa em Abraão e ele vai terminar com o povo de Deus lá no tempo de Jesus. Mas a maior parte do livro fala sobre o Antigo Testamento, então é um livro muito legal. Talvez você me ouvindo falar sobre isso pense, mas eu não consigo, no momento, comprar esse livro. Não tem problema. Se você procurar na internet, você vai achar um podcast chamado BTcast, talvez você já conheça. O André Daniel Heinck ele é um dos participantes recorrentes desse BTcast. E alguns anos atrás, quando ele estava lançando o livro, eles lançaram um episódio de podcast analisando cada um dos capítulos do livro. Você pode até ir lá escutar isso primeiro, ver se te interessa e depois comprar o livro. Tenho certeza que você vai ser edificado. Perfeito demais. Então, professor, eu quero te agradecer por esse momento que nós tivemos aqui. Muito obrigado. Por nada. Você contribuiu bastante. Quer deixar algum recado? Quer falar alguma outra coisa? Eu acho que é isso aí, Gabriel. Muito obrigado pelo convite, obrigado por essa gravação, que espero que seus ouvintes sejam edificados e que eles saiam daqui com um desejo de ler mais suas Bíblias. Isso aí. Então é isso, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio.